Seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Como você já sabe, o desafio funciona assim. São 15 perguntas da Bíblia Sagrada e você terá 10 segundos para responder cada pergunta. Hoje nosso quiz será de nível médio. Mas antes não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim, vocês serão avisados quando sair novos vídeos. Estão preparados? Vamos começar. Primeira pergunta. Qual destes abaixo Jesus chamou de Boanerges? Número 1, Pedro. Número 2, João. Número 3, Felipe. Número 4, Tomé. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, João. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. Marcos, capítulo 3, versículo 17. Segunda pergunta. Na abertura de qual selo surge a morte montada em um cavalo amarelo? Número 1, segundo selo. Número 2, terceiro selo. Número 3, quarto selo. Número 4, quinto selo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8. Terceira pergunta. Qual o significado de Emanuel? Número 1, Deus eterno. Número 2, Deus conosco. Número 3, Deus poderoso. Número 4, Deus justo. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Deus conosco. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Quarta pergunta. Quantos anos tinha Ismael quando foi circuncidado? Número 1, 8 anos. Número 2, 10 anos. Número 3, 12 anos. Número 4, 13 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 13 anos. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Gênesis, capítulo 17, versículo 25. Quinta pergunta. Qual destes itens abaixo Jesus recebeu de presente quando nasceu? Número 1, incenso. Número 2, roupas. Número 3, vinho. Número 4, pão. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, incenso.
E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, versículo 11. Sexta pergunta. Quem o diabo transportou até o pináculo do templo para tentá-lo? Número 1, João. Número 2, Jesus. Número 3, Pedro. Número 4, Judas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Mateus capítulo 4, versículos 1 e 5. Sétima pergunta. Para onde foram os demônios expulsos dos gadarenos? Número 1, para os bois. Número 2, para os porcos. Número 3, para os camelos. Número 4, para os cavalos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, para os porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Mateus capítulo 8, versículo 31 e 32. Oitava pergunta. Qual destes abaixo andou com Deus e foi arrebatado sem provar da morte? Número 1, Noé. Número 2, Jó. Número 3, Enoque. Número 4, Moisés. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Enoque. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Nona pergunta. Qual a ordem do sacerdócio de Zacarias, pai de João Batista? Número 1, Melquisedeque. Número 2, Arão. Número 3, Abraão. Número 4, Abias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Abias. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 5. Décima pergunta. Qual destes abaixo era irmão de Maria e Marta? Número 1, Lázaro. Número 2, João. Número 3, Pedro. Número 4, Tomé. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Lázaro. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto.
E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. João, capítulo 11, versículo 14 e 19. 11ª pergunta. Como se chamava a ama de Rebeca? Número 1, Ana. Número 2, Débora. Número 3, Raquel. Número 4, Ruth. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou de Alon-Barcute. Gênesis capítulo 35, versículo 8. 12ª pergunta. Qual destes abaixo era filho de Moisés? Número 1, Dan. Número 2, Ismael. Número 3, Gerson. Número 4, Davi. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Gerson. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha. Êxodo, capítulo 18, versículos 2 e 3. 13ª pergunta. Como se chamava o homem que habitava em Lida e que jazia 8 anos paralítico? E Pedro, usando o nome de Jesus, o curou? Número 1, Silas. Número 2, Apolo. Número 3, Demas. Número 4, Enéas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Enéas. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhes Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Atos capítulo 9, versículos 33 e 34. 14ª pergunta. Por quantos ciclos de prata Abraão comprou o campo de Macpela? Número 1, 400 ciclos. Número 2, 500 ciclos. Número 3, 600 ciclos. Número 4, 700 ciclos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, 400 ciclos. E Abraão deu ouvido a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Gênesis capítulo 23, versículo 16. 15ª pergunta. Com quantos anos Isaque casou com Rebeca? Número 1, 20 anos. Número 2, 25 anos. Número 3, 30 anos. Número 4, 40 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 40 anos. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã,
irmã de Labão, o arameu, por sua mulher. Gênesis, capítulo 25, versículo 20. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Versículo para meditar. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Salmos 40, versículo 16. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!